Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao curso. Bem-vindos ao curso. E nesse curso vamos aprender a criar esse programa aqui, que é 100% em Python, usando o Tkinter e usando aqui o Jupyter Notebook. Vamos programar 100% do código em Python aqui. Vamos usar a biblioteca do Pandas e um pouquinho apenas do NumPy, só para alguns tratamentos. Mas o foco principal é o Pandas e o Tkinter para fazer a interface gráfica. O código, pessoal, ficou enorme. Vamos criar aqui uma interface gráfica, tudo baseado em código. Tudo baseado em código. Então, pessoal, se eu der um Ctrl Enter aqui, esse é o nosso programa. E aqui, o que a gente pode fazer no programa? O que vamos fazer no programa? Se eu vir aqui em Arquivo, Abrir, eu posso selecionar aqui um arquivo numa pasta. Por exemplo, eu posso vir aqui em Vendas Join, Abrir, e eu tenho aqui o arquivo. Ele carregou o arquivo do Excel com as colunas e colocou aqui um total, somou aqui as colunas com valores. Eu posso vir aqui em Editar, renomear coluna, tem aqui as funções do Pandas. Vamos criar um menu com várias funções, vamos programar aqui as funções do Pandas aqui dentro. Se eu vir aqui em renomear coluna, colocar aqui, por exemplo, o produto, qual que é a coluna? Produto, e dizer que eu quero, no lugar de produto, como item, e renomear, eu renomeei aqui, eu consigo renomear uma coluna. Posso vir aqui em editar, remover coluna. Agora, no lugar de total vendas, eu vou vir aqui, vou digitar total vendas, eu vou remover essa coluna de total de vendas, aqui. Vou remover, remover. Eu quero remover também data da venda. Vou vir aqui, editar, remover coluna. E vou colocar agora como data, venda. E vou remover. Remover. Vou vir aqui em editar. Eu tenho a opção de filtrar, a opção de group, remover linhas em branco, remover linhas alternadas, remover duplicados. Por exemplo, eu tenho aqui Gabriel Cardoso e Nicolas Pereira duas vezes. Se eu vir aqui em editar, remover duplicados, eu quero remover da coluna de vendedor. Vendedor. Preciso passar a coluna que eu quero. Vendedor. Vou remover. Removi aqui. Eu posso vir aqui em arquivo, abrir novamente. Posso selecionar aqui o arquivo estado e abrir. Ele vai atualizar um novo arquivo e vai deixar o cálculo aqui apenas da idade. Eu tenho aqui agora São Paulo, Rio, Curitiba e Goiânia. Se eu vir aqui editar, criar aqui um group e colocar que eu quero um group da coluna de estado, clicar aqui em grupar, ele fez um group aqui para mim de estado, deixou apenas Curitiba, Goiânia, Rio e São Paulo, ele deixou aqui consolidado. Neste caso, se eu quisesse arrumar as colunas também, basta eu voltar aqui em arquivo, abrir, selecionar aqui estado novamente, abrir, e basta remover aqui antes a coluna do nome. Se eu vir aqui em editar, remover coluna, colocar aqui que eu quero remover a coluna nome, clicar aqui em remover, remover, só ficou estado e idade. Se eu vir aqui em editar, group, colocar que eu quero agrupar pela coluna de estado e agrupar, já tem aqui um consolidado. Ele agrupou e deixou uma somatória daquelas colunas e deixou aqui o total. Curitiba o total, Goiânia o total, Rio o total e São Paulo o total. Posso também vir aqui, agora em Merge, temos aqui as funções do Pandas, Merge in Join, Join Full, Let Join e Merge Alter, programadas. Se eu clicar aqui em Inner Join, eu vou selecionar dois arquivos Inner Join. O Inner Join, eu vou clicar aqui em Inner Join, loja 1, vou abrir, e agora eu preciso selecionar o outro, Inner Join, loja 2. E vou abrir. E vou dizer qual que é a coluna que eu quero, qual que é a coluna que eu quero fazer o Inner Join. Como eu já conheço o arquivo, eu quero fazer o Merge, o Inner Join aqui, pela coluna de vendedor. Digitei aqui vendedor, vou dar um OK. E ele já juntou aqui o vendedor e já tratou os dados. Temos vários dados, a gente vai fazer um código, vai tratar e vai trazer os vendedores de ambas as planilhas. E temos aqui Amanda Martins e Carlos Moreira. E temos aqui o total de vendas loja 1 e total de vendas loja 2. Posso vir aqui em Merge, Join Full e também posso selecionar o arquivo aqui, Join Full loja 1, abrir, e Join Full loja 2 e abrir. E Join Full. Vou abrir,
E ele já abriu aqui os dois arquivos. Ele abriu os dois arquivos e foi colocando as colunas aqui do lado. E o que é não é que não tem no outro arquivo. Se eu vim aqui em Merge, Left Join, e selecionar agora o arquivo de Left Join, que estão Left Join Vendas, vou abrir, e também o Left Join Vendedores, e vou abrir. Ele vai fazer uma espécie de checagem. Ele vai abrir aqui e vai ver quais são as pessoas pelo identificador que estão em ambas as lojas. E vai trazer aqui que essas pessoas estão em ambas as lojas. E por último, no Merge, o Merge Alter. Vou selecionar aqui o Merge Alter, loja 1, e o Merge Alter, loja 2. Vou abrir. E agora ele fez aqui o Merge Alter. E trouxe o que, pessoal? Ele trouxe aqui o ID do vendedor, vendedor loja 1, vendedor loja 2 e vendas loja 2. Eu tenho aqui então o ID, o vendedor e as vendas. Aqui, por exemplo, se quiser tratar, basta vir aqui editar, renomear coluna e colocar aqui vendedor, o nome da coluna vendedor, loja 1 e renomear apenas para vendedor. E clicar aqui em renomear. Já renomeei aqui. Posso vir aqui também em arquivo, salvar como, e salvar esse arquivo aqui na área de trabalho como arquivo vendas profissionais, e salvar. Salvei. Se eu unir aqui, eu tenho aqui nosso arquivo vendas profissionais. Se eu dar um double clique, eu já tenho aqui nosso arquivo. É o mesmo arquivo que estamos trabalhando aqui, o mesmo arquivo. É o mesmo arquivo. Se eu agora, por exemplo, remover aqui o ID, editar, remover coluna e colocar aqui o ID, vendedor, ID vendedor, remover, ficou apenas 3 colunas. Se eu vir aqui em arquivo, salvar como, e colocar aqui arquivo vendas profissionais, underline 2 e salvar, eu tenho aqui já o arquivo profissionais 2. Vou dar um double clique. Já está aqui, já abriu. E é o arquivo que a gente acabou de salvar, sem aquela coluna lá, sem a coluna. Bom, pessoal, agora eu posso, por exemplo, dar um double clique aqui em Carlos Moreira e ele abriu aqui uma tela para me editar. No lugar de vendas, eu vou colocar aqui 5 e vou colocar aqui o número 10. Vou salvar. E eu alterei aqui para 5 e 10. Então, além disso, eu posso dar um double clique e posso alterar aqui. Pedro, por exemplo, 50 e 80. E salvar aqui. Eu consigo editar. Se eu vir aqui em arquivo, abrir, e abrir aqui agora um arquivo, por exemplo, estado, abrir, já abri. Se eu dar um double clique, ele é inteligente o suficiente para ler aqui o arquivo e também reconhecer quantas colunas tem e colocar aqui para me editar. Rio de Janeiro. Se eu colocar como teste, Paulo Santos, idade 200, salvar, teste, Paulo Santos, idade 200. Se eu não clique, já tem aqui, teste, Paulo Santos, idade 200. Se eu vir aqui em arquivo, abrir, e selecionar agora vendas Inner Join loja 1, abrir, temos um monte de coluna. Se eu dar um double clique, autossuficiente, inteligente autossuficiente, para criar aqui um formulário com todas as colunas. Não importa o arquivo, ele vai criar aqui um formulário com todas as colunas. Se eu colocar no lugar de Gabriel, G, produto com P, a data aqui como qualquer coisa, e colocar a quantidade, vou deixar assim mesmo, salvar, já tem aqui GP e qualquer coisa aqui na data. Então, pessoal, podemos renomear, remover, filtrar aqui, vou filtrar, eu quero o nome da coluna, como eu quero filtrar apenas por vendedor, o valor que eu quero filtrar apenas o Nicolas Pereira. Nicolas Pereira. Vou filtrar. Já filtrou aqui apenas pelo Nicolas Pereira. Aí podemos vir aqui editar, remover coluna, podemos tratar aqui os dados, podemos dar um double clique, podemos alterar, podemos vir aqui em arquivo salvar como. E por último temos relatório consolidar e quebrar. Se eu vir aqui agora em relatórios, consolidar,
eu vou escolher aqui uma pasta no meu computador chamada Python Pandas. Eu tenho aqui consolidar. O que eu vou fazer? Nessa pasta consolidar, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, consolidar, 4 arquivos. Eu vou abrir arquivo por arquivo e vou juntar tudo em um. Então, selecionar pasta, vou selecionar pasta e ele vai fazer o quê? Ele consolidou os 4 arquivos em um. Ele pegou e abriu aqui os 4 arquivos e consolidou em um. E agora, podemos vir aqui na outra pasta. Eu tenho aqui agora uma pasta chamada quebrar. Nessa pasta quebrar, eu só tenho dados consolidados. Que eu poderia abrir os dados consolidados? Eu posso vir aqui agora e posso vir aqui em relatório, quebra. Qual que é a coluna que eu quero quebrar? Eu quero quebrar pela coluna de vendedor. Coluna de vendedor, se eu dar um OK, ele vai pedir para me selecionar a pasta. Eu quero selecionar a pasta e consolidar. Aí trabalho, Python Pandas, quebrar. Selecionar a pasta quebrar, vou selecionar a pasta. Pronto, relatório criado com sucesso. Vou vir aqui em arquivo, sair. E aqui na pasta quebrar, eu já tenho os 4 arquivos aqui que eu acabei de quebrar. Bom, pessoal, então, eu espero que vocês estejam bem animados. E vamos começar?